Capítulo 1. Como tirar o mistério dos milagres e sair do mítico para o mensurável. Os milagres não são contrários à natureza, mas apenas ao que nós sabemos sobre a natureza. Santo Agostinho. Milagres. Eles são bem misteriosos, não é mesmo? Veja bem, parte do apelo é justamente isso. Não saber ao certo como eventos aparentemente imperceptíveis se alinharam de modo perfeito para salvar a vida de alguém ou entregar o sonho mais louco bem na porta de uma pessoa. Contudo, essa natureza misteriosa também cria um problema com a forma pela qual percebemos os milagres. Uma vez eu vi uma reportagem no Today Show chamada Milagre no Paraquedismo. Homem cai de uma altura de 4.000 metros, sobre o instrutor de paraquedismo Michael Holmes, que passou por isso quando seu paraquedas falhou. Nos instantes em que o chão se aproximava com rapidez, ele tentou abrir o paraquedas, mas não conseguiu. Michael tentou cortar as cordas, mas também não funcionou. Em um último esforço para salvar a própria vida, ele acionou o paraquedas reserva, mas o equipamento também não abriu. Nos últimos 200 metros que passou em queda livre, ele se resignou diante da ideia de que iria morrer. Por incrível que pareça, Michael não morreu. E até que os ferimentos que ele sofreu foram leves. Você já ouviu a história de Dominique Register? Saiu em todos os jornais como um milagre de Dominique, e o site da Uprat chamou de milagre da vida real. Dominique estava no caixa de sua loja de antiguidades quando um assaltante atirou em sua cabeça. Dominique colocou as mãos na frente do rosto e a bala ricocheteou na sua aliança de ouro, evitando milagrosamente o que seria a morte certa. Ao longo dos anos eu ouvi histórias de recuperações milagrosas, em casos em que parecia não haver outro esforço envolvido a não ser altas doses de esperança. E até histórias de casais apaixonados que se esbarraram misteriosamente décadas depois do último contato. Todos esses relatos são intrigantes e espantosos ao mesmo tempo. Histórias como essas sem dúvida podem ser chamadas de milagres, mas, para muitas pessoas, e você pode ser uma delas, elas dão má fama aos milagres. Os céticos supõem que eventos extraordinários acontecem somente com os outros. Eles acreditam que todos os milagres são ilusórios, míticos, aleatórios, fruto da sorte e, portanto, inalcançáveis, totalmente irreais e imprevisíveis. Os milagres simplesmente não acontecem na vida real, não com os céticos, pelo menos. Antes eu pensava da mesma forma. Veja bem. Se nós conseguíssemos simplesmente imaginar um depósito de 7 dígitos em nossa conta bancária, todos seríamos bilionários, não é? Recuperações milagrosas seriam comuns, e aquele cliente ou colega de trabalho difícil, você sabe, aquele que faz a sua pressão subir, poderia sumir de repente. Se você estiver nesse grupo que eu mencionei, provavelmente pensa que precisa haver para crer. O ceticismo pode ser bom. Você faz o que todos deveríamos fazer: ponderar criticamente, avaliar e questionar em busca da verdade. Eu encaro tudo dessa mesma forma e não espero menos de você. No entanto, o ceticismo tem uma desvantagem imensa, que todos nós precisamos conhecer e temer. Ele pode facilmente se transformar em cinismo, levando a uma desconfiança nada saudável e limitando as possibilidades disponíveis para nós. Como você vai aprender neste livro, existem 2 tipos de milagres, e não é justo ou benéfico misturá-los. Os milagres que descrevi há pouco podem ser chamados de milagres passivos ou aleatórios, pois ocorrem por acaso. Ficamos espantados com a natureza inacreditável desses eventos, mas não há um jeito definitivo de explicá-los, que dirá repeti-los. Tenho certeza de que nem o instrutor de paraquedismo nem Dominique Register gostariam de repetir aquelas experiências. Eles podem ser vistos como aleatoriedades. Se você quiser criar esse tipo de milagre, que frequentemente inclui uma abordagem do tipo rezar e esperar, sinto muito, mas não tenho conselhos para dar. Não é o tipo de milagre que vamos discutir neste livro. Este livro fala dos milagres tangíveis e mensuráveis, que exigem participação ativa para serem produzidos. É como se os seus objetivos mais ousados, assustadores e improváveis virassem realidade. Esse é o tipo de milagre possível de controlar,
o que significa que você pode criá-lo de modo consistente na sua vida assim que entender como o processo funciona. Mas para criar esse tipo de milagre você precisa acreditar que o resultado é possível e que você pode produzi-lo. Se você estiver no grupo dos céticos que eu mencionei, minha recomendação seria suspender a descrença por um momento a fim de explorar as possibilidades. Pelo menos enquanto estiver lendo o livro. Não me entenda mal. Não estou tentando convencê-lo a acreditar em algo irracional. Estou tentando abrir sua mente para a possibilidade de algo novo. Um segundo tipo de milagre que você tem o poder de criar de acordo com sua vontade. Neste capítulo, vamos definir o que são milagres tangíveis e mensuráveis e depois explicar como esse tipo de milagre acontece para que você também possa criar resultados incomuns. Depois, caberá a você decidir se quer ou não acreditar. Todos podem criar milagres tangíveis e mensuráveis. Quando se fala em milagre, existem algumas perguntas úteis a se pensar. Milagres só acontecem com indivíduos especiais ou escolhidos. Eles ocorrem aleatoriamente. Os milagres são criados por Deus ou outra inteligência superior e misteriosa. Ou cada um de nós nasceu com um potencial ilimitado e uma capacidade muito maior do que acreditamos. E se algumas pessoas forem incrivelmente bem-sucedidas pelo simples fato de terem aprendido a utilizar esse potencial que existe em todos nós? E se você percebesse que está uma decisão, ou alguns dias, de distância de usar esse potencial, uma percepção como essa mudaria o tamanho e o escopo dos objetivos que você está disposto a definir e a vida que leva. Isso elevaria o significado de mediano se o mediano puder virar extraordinário. Imagine se você e todos os seus conhecidos usassem o potencial completo. Se cada um de nós descobrisse como superar as limitações que nos impomos e começasse a criar tudo o que deseja para a vida, isso teria um impacto profundo no mundo. E se todos nós nos tornássemos mestres dos milagres? O que é um mestre dos milagres? A palavra mestre, tradução livre de Mevem, em inglês, vem do Yiddish Mevni do hebraico Mebim, que significam aquele que entende. Embora a palavra milagre tenha várias definições, a mais útil para nós está no English Oxford Living Dictionary, evento ou desenvolvimento notável que traz consequências muito positivas. Os mestres dos milagres aglutinam essas duas definições. Se você pensar bem, tenho certeza de que consegue se lembrar de alguém que esteja próximo de usar o seu potencial completo e que parece levar jeito para transformar suas visões em realidade. Se você conhece pessoalmente alguém assim ou admira à distância, sabe que esses indivíduos jamais deixam qualquer pessoa, incluindo eles mesmos, fazê-los desistir de suas ideias grandiosas. Eles parecem ter um poço ilimitado de criatividade e perseverança. As oportunidades surgem aos montes para esses indivíduos. Você pode se perguntar como ou por que eles têm tanta sorte. Mas e se a sorte for apenas um fator insignificante que talvez nem tenha participação no sucesso deles? Ao longo da história, muitas pessoas criaram ativamente milagres tangíveis e mensuráveis. O presidente norte-americano John F. Kennedy, que teve a ideia de levar o homem à Lua, e o líder dos direitos civis Dr. Martin Luther King Jr., que imaginou os Estados Unidos como um país livre e com igualdade para todos, são exemplos de indivíduos que criaram milagres de modo intencional e ativo. Enquanto outros rezavam e esperavam os resultados, JFK e MLK agiram. Eles tiveram sucesso em transformar ideias aparentemente impossíveis em realidade tangível. Seguiram a própria visão o mais longe que puderam, criando realidades novas e extraordinárias. Ao utilizar suas habilidades, eles se tornaram mestres dos milagres. Tornar-se um mestre dos milagres é exatamente isso. Um jeito de ser. Quando você vive com fé inabalável e faz um esforço extraordinário, você é um mestre dos milagres. Existem mestres dos milagres notáveis de todo tipo, e as conquistas e os caminhos abertos por eles têm todas as formas imagináveis. Muitos deles você conhece porque suas conquistas tiveram um impacto importante no mundo. Entre os mestres dos milagres mais famosos estão Henry Ford, que nos deu o transporte por automóveis; Marie Curie, que desenvolveu a teoria da radioatividade;
Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a primeira pessoa a receber esse famoso prêmio 2 vezes, Bill Gates, que colocou os computadores pessoais em milhares de casas e escritórios pelo mundo. Amelia Earhart, a primeira mulher a sobrevoar o Oceano Atlântico sozinha. Neil Armstrong, que pisou na Lua. LeBron James, que deu um milagre a Cleveland quando liderou os Cavaliers e conquistou o primeiro campeonato de um esporte profissional de grande repercussão para a cidade em mais de 60 anos. Michael Phelps, que se tornou atleta olímpico aos 15 anos e ganhou 23 medalhas de ouro. Steve Jobs, que colocou milhares de músicas nos nossos bolsos e transformou os smartphones em utilitários. Elon Musk, que está sempre criando milagres tecnológicos e ajudando a humanidade a progredir. Desde o início dos tempos, pessoas comuns ultrapassaram os limites do que se imaginava possível. Elas precisaram superar o mesmo tipo de medo e insegurança que nos prende hoje. Todos nós nascemos com um potencial ilimitado, mas essas pessoas descobriram como usá-lo. Quando você aprende a fazer isso, tudo muda. Embora as circunstâncias em que nascemos variem de pessoa para pessoa, o potencial humano ilimitado em cada um de nós é universal. Na verdade, existem várias histórias de indivíduos que nasceram em condições difíceis, mas encontraram um jeito de transformar a vida em algo extraordinário. Você deve conhecer algumas delas. A escritora J.K. Rowling estava sem dinheiro e quase na miséria quando escreveu o primeiro livro da série Harry Potter, que acabou gerando uma série e vários filmes de imenso sucesso comercial, parques temáticos, brinquedos, roupas, jogos de computador e muito mais. Com esse livro, Rowling garantiu seu lugar no exclusivo clube dos bilionários. Jay-Z cresceu pobre em um conjunto habitacional do Brooklyn antes de ser um rapper bilionário, mundialmente famoso e magnata dos negócios. Seu império inclui imóveis, bares com temática esportiva, roupas, bebidas e produtos de beleza, só para citar alguns itens. Oprah Winfrey teve uma infância de privação e agressões e virou uma das mulheres mais ricas e bem-sucedidas do mundo. Agora, com o compromisso de retribuir o sucesso recebido e ajudar as gerações futuras a sair da pobreza, ela doou mais de 150 milhões de dólares para organizações que acolhem meninas carentes. O ator Sylvester Stallone foi sem teto por breves períodos enquanto trabalhava arduamente para sair dos pequenos papéis e chegar ao sucesso como protagonista de Rocky, um lutador, cujo roteiro também é dele. A franquia Rocky foi uma das maiores bilheterias de todos os tempos. A lista de exemplos reais poderia continuar até encher este livro. Espero que você perceba que não está limitado pelas circunstâncias externas, assim como o passado não dita o seu futuro. Primeiro você precisa imaginar o futuro ideal, vê-lo com clareza e estabelecer a crença de que ele é possível. Vamos passar muito tempo explicando como fazer isso nas próximas páginas. Depois você precisa se mover na direção dele. Foi o que fizeram as pessoas que acabei de mencionar. Elas decidiram que seus desejos eram possíveis, descobriram o que precisavam fazer para transformá-los em prováveis e continuaram dando tudo de si até que o sucesso passou a ser inevitável. E você pode muito bem fazer o mesmo. Lembre-se, o objetivo que você decide conquistar não precisa necessariamente mudar o mundo. Pode ser grande ou pequeno, fácil ou complicado, não importa. O segredo precisa ter um significado para você. Essa importância será sua motivação. No livro O Milagre da Manhã, descrevi um conceito chamado sucesso nível 10, o ideal que todos nós desejamos viver. Se você fosse medir o sucesso em qualquer área da vida em uma escala de 1 a 10, provavelmente gostaria de ter nota 10 em todas as áreas. Saúde nível 10, felicidade nível 10. Riqueza nível 10 de tudo que você definir. Porém, como o potencial humano é ilimitado, o objetivo não é necessariamente chegar ao nível 10. É acordar todos os dias e investir tempo para se transformar em uma versão melhor da pessoa que você era quando foi dormir na noite anterior. Quando você mantém o foco, confia no seu potencial ilimitado e segue na direção do sucesso nível 10 em todas as áreas da vida,
As oportunidades ficam abundantes e você descobre a fonte da verdadeira realização. Enquanto nos esforçamos para chegar ao sucesso nível 10, o desafio consiste em achar o equilíbrio entre o ser feliz, sentir gratidão e ver o momento perfeito em que estamos agora enquanto seguimos o desejo humano inato de crescer e se aperfeiçoar. O segredo é evitar pensar não sou bom o bastante, e sim não tenho limites e tenho mais para dar. É uma diferença sutil, porém radical. Os mestres dos milagres vivem de acordo com essa mentalidade. Os mestres dos milagres se destacam por sempre buscarem algo maior que o sucesso nível 10. Eles mantêm a fé inabalável e acreditam que seus desejos para a vida vão acontecer, mas não têm um papel passivo nessa busca. Os mestres dos milagres não olham para um quadro de visualização e repetem afirmações sem pensar e depois questionam por que nada está acontecendo. Quem vive como um mestre dos milagres pensa e age de modo diferente da maioria das pessoas. Embora muitos de nós permitam que o medo e a dúvida consumam seus pensamentos, os mestres dos milagres escolhem a fé para superar o medo. Eles têm a mentalidade fundamental de que podem e vão vencer em tudo o que se proponham a fazer, embora estejam dispostos a aceitar as eventuais derrotas e seguir em frente com rapidez. Assim eles podem aproveitar mais oportunidades. Mesmo sabendo que vão fracassar algumas vezes, os mestres dos milagres ainda têm uma probabilidade maior de vencer. Simon Sinek expressou um sentimento parecido quando disse: os campeões não são os que sempre vencem, e sim os que vão lá e tentam com mais garra da próxima vez. Ser um campeão é um estado mental. Eles se dedicam e competem consigo mesmos com o mesmo empenho, até mais, que têm para vencer os outros. Os mestres dos milagres também se comportam de modo diferente. Eles entendem que precisam se esforçar para obter resultados. Não procuram o caminho mais fácil. Estão dispostos a fazer o necessário para conquistar o que desejam, mas também valorizam a eficiência. Por isso estão sempre aprendendo e descobrindo dicas, truques e atalhos para levá-los mais rapidamente ao objetivo. Sei disso não só pela observação, mas por experiência própria. Nas próximas páginas, você vai saber como eu usei a equação do milagre para voltar a andar depois de ter sido declarado morto em um acidente de carro, para transformar minha situação financeira depois de quase falir, e depois de sobreviver a um prognóstico terrível de câncer. Não fiz nada além de tomar e manter as duas decisões nas quais este livro se baseia. Criar milagres é uma decisão sua. Os livros de autoajuda nos dão muitas respostas para o que nos impede de levar a vida que desejamos. São nossos hábitos, as crenças, o círculo de influência, o nível de confiança, a disposição, a lei da atração, o gerenciamento do tempo, a inteligência emocional, nossa educação ou a falta dela. Tudo isso é avassalador. Contudo, acredito que possamos simplificar centenas de respostas em duas decisões diretas que serão cruciais para o sucesso e para determinar se você viverá o resto da vida como mestre dos milagres. Existem duas decisões que não tomamos de modo constante e consciente que nos impedem de conquistar nossos objetivos: a decisão de manter a fé inabalável e a decisão de fazer um esforço extraordinário. O que impede alguém de criar a vida que realmente deseja é não ter fé na capacidade de conseguir ou não fazer o esforço necessário para isso. É simples. E muitas pessoas não tomam nenhuma dessas decisões. Percebi que isso parece simples, talvez até simples demais, mas vamos explorar as partes da equação. Primeira decisão: fé inabalável. Embora seja possível chamar a fé de outros nomes, como crença, confiança ou convicção, quem cria vidas extraordinárias estabelece a fé na própria capacidade, depois reforça e mantém essa fé até criar o que deseja. Portanto, a fé dessas pessoas é inabalável. Isso desafia a natureza humana,
na qual a fé tende a ser influenciada pelos resultados e circunstâncias antigos e atuais. Basear a fé na própria capacidade de superar ou conquistar algo inédito exige disposição para se aventurar além da zona de conforto. Exige também que você se veja como melhor do que foi e idealize um objetivo para o qual talvez não existam evidências de que seja possível. Criar essa fé não é normal ou natural e certamente não é automático. Basear a fé na sua capacidade ilimitada exige uma decisão consciente e deliberada. Manter a fé também não é natural. Quase todas as conquistas dignas de nota são obtidas depois de superar uma infinidade de obstáculos e desafios. Para muitas pessoas, os obstáculos e desafios enfraquecem a fé e interrompem a busca do que elas desejam. O que nos leva à segunda decisão necessária para criar milagres. A equação do milagre em ação. Rob Dial foi um dos meus primeiros clientes de coaching, em 2006. E se tornou um amigo e colega desde então. Ele usou a equação do milagre de um jeito incrível não só para obter independência financeira como para gerar impacto significativo no mundo. Todo ano, eu e meu velho amigo e sócio John Berghoff, que você vai conhecer mais adiante neste livro, organizamos a experiência ao vivo chamada Best Year Ever, Blueprint, ou o melhor ano de todos. Um evento que apresenta às pessoas um processo revolucionário, capaz de garantir que os próximos 12 meses serão literalmente os melhores 12 meses de toda a sua vida. Durante um desses eventos, Rob percebeu que seu objetivo na vida era ensinar as pessoas a se libertar do sofrimento criado por elas mesmas ao não usar o verdadeiro potencial que todos temos. Logo depois dessa percepção, ele fez seu primeiro podcast, que teve mais de 100 mil downloads em 8 semanas. Rob ficou empolgado, mas ainda tinha um ótimo emprego, com um salário de 6 dígitos. Ele sabia que não poderia se dedicar às duas coisas, então usou a fé inabalável em si mesmo e em sua missão para largar o emprego e se concentrar integralmente no seu objetivo de vida. Rob usou o esforço extraordinário para aprender a criar conteúdos que as pessoas gostassem e compartilhassem e conseguiu mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais em 14 meses. Só em 2017, sua página no Facebook teve mais de 500 milhões de visualizações dos vídeos e do conteúdo que ele produziu. Quanto ao emprego com salário de 6 dígitos que ficou para trás, ele conseguiu obter a mesma renda depois de 14 meses. E no segundo ano já estava ganhando 300% a mais que o salário do ano anterior. Rob vivenciou em primeira mão o significado de aplicar a equação do milagre e se tornar um mestre dos milagres. Segunda decisão: esforço extraordinário. Embora também seja possível encontrar diversos sinônimos para a palavra esforço: trabalho, produtividade, empenho ou ação. No fim das contas, aqueles que conquistam objetivos significativos e levam vidas nível 10 fazem o esforço necessário, e geralmente extraordinário, até criar o resultado desejado. Você vai aprender em um capítulo mais adiante que esforço extraordinário não significa necessariamente trabalho árduo, mas exige energia de sua parte. O que faz o esforço ser extraordinário é o fato de se manter por um longo período. Sem ele, você não terá nada para alimentar sua fé. Infelizmente, esse tipo de esforço também não é natural. É comum escolhermos o prazer imediato em vez do sucesso e da realização a longo prazo. Isso nos leva a fazer o esforço mínimo necessário para continuar tranquilamente dentro da zona de conforto e nos impede de fazer a coisa certa, pois seguir o caminho do menor esforço é bem mais fácil. A natureza humana confina a maioria da sociedade às circunstâncias como ganhar dinheiro para não perder o teto onde vive, mas não o suficiente para avançar. Consumimos alimentos puramente pelo sabor e textura, que dão breves momentos de prazer e nos privam de saúde e energia. Permanecemos em empregos insatisfatórios que nos dão uma renda certa em vez de buscar objetivos e sonhos que poderiam nos render uma fortuna e gerar a independência financeira que todos desejamos. Sei que estou lhe pedindo para tomar 2 decisões que vão contra os seus instintos básicos. Caso você esteja se perguntando como vai desafiar a natureza humana inata, aguente firme. Vamos aprender a superar esses instintos para que, com o tempo,
essas decisões passem a ser automáticas e naturais. O círculo virtuoso da fé inabalável e do esforço extraordinário. Todos nós já fizemos isso. Ficamos empolgados com um novo objetivo. Temos uma visão clara na mente sobre como ele será e como vamos nos sentir ao conquistá-lo. Sabemos exatamente o que é preciso fazer para chegar lá e acreditamos ser possível. Damos os primeiros passos e sentimos que estamos no caminho, até que subitamente vem o baque. Encontramos um obstáculo inesperado. Os resultados não estão acontecendo tão rápido quanto esperávamos. Talvez ninguém esteja dando retorno para os currículos que você mandou. Ou o seu chefe colocou você em um novo projeto bem quando você pretendia usar o tempo livre para se exercitar ou começar um blog. Talvez você tenha lançado um novo produto, mas as vendas não estão acontecendo no ritmo esperado. Em momentos como esses, manter a equação do milagre é desafiador. Quanto maior o obstáculo à frente, mais desestimulado você pode ficar. É nessas situações que você fica mais suscetível a jogar a equação pela janela e voltar à vidinha de sempre. Quando você não vê os resultados esperados, isto é, desejados, é natural que a fé enfraqueça. Ao perder a fé, o esforço necessário para conquistar seu objetivo desaparece logo em seguida. Tenho certeza de que você já se perguntou uma ou duas vezes: para que tentar se eu não acredito que conquistar o meu objetivo é provável? A fé inabalável e o esforço extraordinário têm funções específicas e se ajudam mutuamente. Em vez de enxergá-los como duas linhas de ação distintas, é mais realista pensar neles como um círculo ou uma roda. Eles trabalham juntos. Quando você estabelece a fé inabalável na própria capacidade de conquistar um objetivo, cria a motivação interna necessária para agir, que será o esforço extraordinário. Esse esforço alimenta uma sensação de merecimento que gera mais fé. Quando você tem ambos, a equação funciona. Mas, se perder um deles, o processo empaca. Eles se ajudam reciprocamente. Quando você encara a vida, os objetivos, os sonhos e até os relacionamentos com fé inabalável e esforço extraordinário, mantém o círculo de fé e de baque. É assim que você cria milagres repetidamente. É assim que você vive como um mestre dos milagres. Como trazer o mistério de volta aos milagres? Eu sei. Acabamos de tirar o mistério dos milagres. Agora vamos colocar um pouquinho de volta. Quando você supera os medos e as dúvidas com a fé inabalável e se livra dos hábitos improdutivos ou das tendências preguiçosas que impediam o esforço extraordinário, imediatamente utiliza a sua capacidade total e começa a ver oportunidades e sincronicidades ao redor. Conquistar seus objetivos passa a ser natural. Para quem vê de fora, pode até parecer sorte. As pessoas observam os mestres dos milagres com admiração e às vezes inveja, pensando: caramba, tudo flui tão facilmente para eles. Que sorte! Quem tem uma crença religiosa ou espiritual forte provavelmente atribui o sucesso a Deus ou a algum outro poder superior. Os céticos consideram tudo coincidências aleatórias. Chame como quiser, acredite no que desejar, mas não questione. Aceite. Veja a verdade em toda a sua simplicidade e lembre-se: quando você decide conquistar um grande sonho ou criar um resultado extraordinário, mais conhecido como um milagre, não sabe como vai ser a jornada até lá. Saiba apenas que ela vai incluir todo tipo de caminho, desafio, relacionamento, lições inesperadas que vão guiá-lo rumo a novas oportunidades, que vão ensinar lições e levar a mais oportunidades. Não é possível prever quando e onde a sorte vai aparecer, mas tenha uma certeza: quanto mais você viver de acordo com a equação do milagre, mais sorte terá. Quanto mais você se dispuser a criar milagres fazendo um esforço extraordinário e mantendo a fé inabalável por um longo período de tempo, mais recursos imprevisíveis e inestimáveis vão aparecer na sua vida. Nesse momento os outros vão começar a olhar para você e pensar: caramba, tudo flui tão fácil para essa pessoa. Que sorte! Falo por experiência própria e também por observar as pessoas que você está prestes a conhecer ao longo deste livro. Quando você vive de acordo com a equação do milagre, os milagres, resultados além do que você imaginou ser possível, realmente aparecem.
e quase sempre de modo inesperado. Forças ocultas e recursos além da sua percepção atual, que você nunca poderia ter previsto ou planejado, vêm ajudá-lo a criar cada milagre. Eles frequentemente aparecem na forma de oportunidades ou pessoas inesperadas ou apenas fazendo com que você esteja no lugar certo na hora certa. Estou ouvindo o seu cético interior vindo à tona. Fala sério. Forças ocultas e recursos além da percepção atual. Eu sei, parece meio riponga, mas é o salto no escuro que você precisa fazer. É o mesmo salto que cada mestre dos milagres fez em algum momento da vida. É por isso que ouvimos pessoas bem-sucedidas acreditarem o seu sucesso à sorte. Às vezes é necessário acreditar no que não se pode ver. Eu convido a ter fé na magia e nos milagres da vida, pois só quem consegue fazer isso consegue vivenciá-los. Como eu já disse neste livro, a equação do milagre é simples de explicar, mas poucos sabem executá-la. As duas decisões, fé inabalável e esforço extraordinário, não são complicadas, e, quando combinadas e mantidas por um longo período, produzem resultados impressionantes. Porém, a execução das decisões está longe de ser óbvia, pois exige que desafiemos de modo consciente as nossas tendências naturais inerentes e aprendidas. É por isso que só uma porcentagem relativamente pequena da sociedade consegue aplicar essa fórmula para criar resultados extraordinários, e um grupo ainda menor conseguiu fazer isso muitas vezes. É para esse pequeno grupo de mestres dos milagres que eu convido você. Um grupo no qual a fé inabalável se tornou o modo padrão de pensar e o esforço extraordinário passou a ser comum e automático. Agora que conhece os elementos necessários para criar milagres tangíveis e mensuráveis, cabe a você decidir se deseja aplicá-los. No próximo capítulo, vou contar a você como esbarrei na equação do milagre, criei meu primeiro milagre tangível e mensurável e decidi ensinar os outros a fazer o mesmo. Vamos ver onde tudo isso começou.